Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E, cumprindo minha promessa, temos um especial para furar fila. Porque sim, eu preciso fazer esse especial. Tô devendo essa pauta já faz meses. Estava aqui pensando como é que eu vou falar sobre isso. Brasil! Mas enfim, vamos lá que eu quero falar um pouco... Pouco não, né? Quero falar bastante. Bastante mesmo, porque eu tenho muita coisa pra comentar sobre a terceira temporada da franquia Cardfight Vanguard Overdress. Mais precisamente, essa terceira temporada, ela é chamada de Cardfight Vanguard Will Dress. Ela estreou aí no Japão, que por tabela teve aí todo um simulcast, né, ao longo de todo o mundo, através do canal do YouTube oficial da série, pela Crunchyroll. E ele saiu aí na temporada de julho deste ano, né? Saiu de 5 de julho de 2022 até 27 de setembro de 2022. Teve um total de 13 episódios, assim como as temporadas anteriores. E eu quero falar um pouco dessa temporada, depois de ter feito esse começo mais geral. Porque, cara, sendo muito honesto, eu já falei da primeira temporada, já falei da segunda, e agora eu quero falar dessa terceira também em podcast, porque aí a gente mantém um padrão. É interessante a gente começar mencionando que essa terceira temporada se preocupa bastante com uma coisa chamada inclusão de novos personagens. Nós temos 3 novos personagens inclusos aqui, que são Uraika, Aurara e o Michiru, que são 3 personagens que têm decks novos, inclusive são decks que vão começar a ser vendidos lá fora. Estavam em pré-order até onde eu vi na loja oficial da Bushi. Mas assim, eles são 3 personagens novos que eles têm que ser desenvolvidos junto com os personagens que já possuíram desenvolvimentos anteriores. Então são umas coisas que eu vou entrar com mais calma daqui a pouco pra comentar, mas é bem interessante você ter essa noção. É sempre bom mencionar que a terceira temporada ela se passa depois do confronto da Blackout contra o time da Mirei, né? Isso se passa depois. E aí a gente já entra num ponto onde quem é o líder da Blackout atualmente é o Yu. O Toya sai da Blackout, o Danji tá cuidando da Mirei agora, né, tá junto da família. E a gente, logo no primeiro episódio, a gente não perde muito tempo, a gente já vai pra introdução da Urara e do Raika. O Raika, ele é um colega do Yu, mas aí a gente tem alguns pontos dele que não são muito bem explicados nesse primeiro momento. O Michiru, ele conhece o Danji, então assim, a gente já sabe desse ponto. Tanto que logo uma das primeiras cenas é os dois duelando e o Danji falando que o Michiru vai encontrar alguém muito mais forte que ele no Vanguard. E a Urara é a personagem que nos conduzirá nessa temporada, porque ela não conhece nada do jogo. Como isso é possível? Não sei, mas ela não conhece nada de Vanguard. Ela é extremamente hiperfocada, né? Ela é uma pessoa que ela tem hiperfoco, então tem momentos que ela simplesmente se foca muito em algo e ela não presta atenção em mais nada. E é através dos olhos dela que a gente vai ter a primeira vislumbre de Vanguard. Assim como, logo no primeiro episódio, nós também somos apresentados a um conceito de termos um campeonato! Sim, temos um campeonato nessa temporada, que é basicamente para decidir os melhores do Japão. Tá? Então a gente vai acompanhar isso ao longo de 13 episódios. Um ponto que eu já quero começar falando, dei uma sinopse muito bugada do primeiro episódio e tal, mas é um ponto que eu quero começar falando, é muito que 13 episódios para cada temporada de Vanguard é muito estranho. Mas depois de 2 temporadas, na terceira a gente já consegue pegar um padrão muito focado no que a Bushiroad quer fazer, né? Assim como a produção, de forma geral. Porque assim, é muito pensado da seguinte forma: a gente vai jogar os primeiros episódios pra introduzir, a gente vai começar a colocar os conflitos, mas tipo assim, os 5 últimos episódios a gente vai correr nesse desenvolvimento. Isso é bom? Não necessariamente, porque perde-se algumas coisas, outras se ganham, mas se torna uma coisa muito padrão. A gente já conhece, a gente já sabe onde vai ter um turn back, uma virada, a gente já sabe onde vai ter um cliffhanger ali pra deixar a gente curioso. Então a gente já consegue saber tudo, sem contar que muitos duelos são prejudicados por um negócio ser muito rápido. Porque às vezes você pode terminar ali, deixar aquele gancho pro próximo episódio e você acaba não deixando. De longe não é a pior temporada de Vanguard, isso tá muito longe. Ela mantém o nível das temporadas anteriores, só que ela tem essa questão de você já saber que tá meio viciado a forma de trabalhar um enredo. Porque você sabe exatamente quando vai chegar o momento de virada, quando vai chegar o momento que eles vão inserir algumas outras informações para que nós venhamos ficar curiosos para o que virá à frente, mas a gente não consegue ter exatamente o padrão, né, do que vai virar, né? Tanto que até aqui, somando tudo, né, se não me falham a memória, eles são cerca de 39 episódios. 39 não.
38. Então são 38 episódios. 12 da primeira, 13 da segunda, 13 dessa. São 38 episódios até aqui. E agora que a série começa a querer trabalhar alguns conceitos que quem já é velho de guerra em Vanguard já entende. Que é o conceito do planeta Kree, o conceito das Unities, etc. Agora eles colocam um personagem que tem meio que essa ligação, fala de uma forma meio enigmática e tudo mais, já pra deixar a gente um pouco ali curioso com o que vem, né? Agora eles pegam e começam a mostrar que os personagens que nem a Urara, que tem um hiperfoco, conseguem ter uma concentração tão absurda que eles conseguem ouvir as cartas. Então agora começa a vir algumas coisas que começam a dar essa ideia de que eles querem trabalhar isso, mas a forma como eles querem trabalhar não fica claro. Além disso, os duelos eles seguem com um dinamismo muito bom. O Kinema Citro, junto com o Gift Animation e o Studio Jam, eles conseguem fazer um trabalho que é muito bacana. Eu não vou chegar aqui e ficar cagando regra e falar, nossa, tem as animações maravilhosas, é cheio de saco, gadgets, fins. Não, whatever. É uma animação bonita, é uma animação que ela é muito constante. Então, assim, a qualidade dela se mantém muito constante e eu acho que isso é legal. Não é um negócio, nossa, épico, mas também não é um negócio que você olha e fala, nossa, isso aqui não dá vontade de assistir arrastado. É legal você assistir, é um negócio que te diverte bem e consegue, sim, fazer você se sentir preso à obra ao longo dos episódios. Não é a melhor série do mundo, não. Só que se você já assistiu Vanguard há muito tempo, você sabe que essa temporada, ela tá dentro dos padrões do que o Overdress vem entregando pra gente. Assim como quem já assiste Vanguard há muito mais tempo, tipo eu, que desde 2016, a gente sabe que, teve coisas muito, assim, no caminho. Legalmente, estou olhando pra você. Mas, assim, não é uma temporada ruim, não é uma temporada que nem de longe compromete. Ela consegue mostrar pra gente alguns amadurecimentos bem interessantes. O amadurecimento do Yu Yu. É muito legal você ver ele em dado momento, sentir o peso de ser agora o líder e ter que mostrar que sim, ele é um líder capaz, que ele é o sinônimo de força da Blackout. Então isso é uma coisa bem legal. Assim como ver a Megumi aos poucos soltando dessa aba de saia do Danji, ajuda muito a ver essa personagem amadurecer. O Toya é outro personagem que eu acabo gostando bastante, porque ele tinha o dilema dele, que é um dilema interessante, mas assim, dentro de uma franquia de card game fica meio estranho. Mas à medida que a gente vai vendo isso sendo trabalhado de outras formas, né, vendo ele realmente querer se tornar um duelista legal e entender que esse hobby é uma coisa bem trabalhada, é bem interessante. E mais do que tudo, é interessante ver como o Vanguard aqui, ele é mais levado a sério. Vale mencionar que tem um mangá que ele mostra bem o que eu vou falar agora, que é o Earthquake, que tá saindo recentemente, que ele mostra basicamente uma coisa que às vezes a gente percebe que Vanguard também meio que mostra, que é um hobby de criança. Tá, card game em si, ele não é um hobby para velhos de 30 anos, apesar de ser por conta dos valores monetários. Mas tecnicamente é um hobby muito adolescente, muito teen, né? E o Earthquake, ele mostra muito isso, só que ele mostra um cara que literalmente tá pra terminar o ensino médio querendo jogar Vanguard ainda porque gosta, e isso é bem interessante. Aqui também isso se torna interessante, porque você vê adultos jogando Vanguard, mas querendo jogar Vanguard num circuito mais profissional do negócio, né? E eles entendendo que sim, eles têm as obrigações adultas, e essa terceira temporada ela conseguiu, mesmo que não muito, mostrar um pouco disso, né? Então, assim, é bem interessante. Em contrapartida, você tem, por exemplo, o Raika, que ele é um estudante modelo, ele não vê a diversão no Vanguard, ele joga super sério, ele é super edgy, e é bem interessante o próprio deck dele. Eu acho muito legal, porque é o Raika que introduz o conceito do Revoldress, né, que aí depois a gente tem o Yu Yu usando o Shorodress, entendeu? Então é bem interessante essa questão. Mas o Revoldress, ele é um conceito muito interessante, porque é literalmente apelação, né, e isso é bem legal. Mas o Raika, ele é um personagem que eu espero que na próxima temporada, que é a quarta, ele seja melhor desenvolvido, justamente porque ele é um personagem com um puta potencial de um bom desenvolvimento como personagem. Só que aqui ele fica meio largado. Pra mim, dos três que são introduzidos, ele é o mais largado, porque o Michiru, ele tá ali pra fazer a função de personagem debilitado, né, porque em vários momentos mostra que o Michiru tem uma doença, mas ninguém explica o que é. Mas ao mesmo tempo ele fala umas coisas muito soltas, que você entende que tem um plano maior, especialmente quem assiste Vanguard há mais tempo. Eu tô citando muito isso, porque pra quem assiste Vanguard há mais tempo, essas frases soltas do Michiru ao longo dos episódios fica muito tipo, os roteiristas estão trabalhando em desenvolver o conceito do planeta Kree, de todas essas questões que Vanguard tem na lore, só que eles ainda não sabem como incluir isso.
Então isso é bem interessante. Mas assim, o Michiru, ele tá ali pra justamente servir pra isso. A Aurora, ela é uma personagem extremamente simpática, carismática, que ela se garante na narrativa por conta disso. Quando a gente descobre que ela tem hiperfoco e quando ela entra nesse hiperfoco ela vira outra pessoa, é muito interessante. Em especial porque isso nos entrega um duelo bem interessante entre ela e a Mirei, que é um duelo bem dinâmico, diga-se de passagem. Já o Raika, ele tá ali só pra mostrar que Vanguard é um bagulho um bagulho sério, e em dado momento ele simplesmente é ignorado, talvez. Mas assim, ele não é um personagem que nesse primeiro momento você compra. Eu diria que é basicamente, ele tem uma visão meio Toya no começo da primeira temporada ali, quando Toya tinha aquele plot mais edgy, mas minha avó morreu e eu não quero e tal. Mas não deixa de ser ruim, só que perto dos outros plots que a gente vai trabalhando ao longo da trama, o plot do Raika ele é o mais jogado, assim, de algum dia a gente vai trabalhar isso. Mas assim, é bem interessante. Vale mencionar também que é bem legal que, tipo assim, o Raika e o Yu Yu se enfrentam 2 vezes, né, ao longo dos episódios. Isso é muito interessante até pra gente ver a evolução do Yu Yu como personagem e, de certa forma, o quão essa visão mais dark das coisas do Raika o cega em alguns momentos. E isso é bem legal, narrativamente falando. É interessante também mencionar que é um anime que mantém, né, como eu disse e tô repetindo de novo, ele mantém muito essa plot dele, ele mantém muito esse esquema, assim como também é bem interessante você notar que, tipo assim, a terceira temporada termina deixando muito claro que os 3 melhores do Japão são, até, não vou dar spoiler, quem são os 3 melhores do Japão, e ao mesmo tempo dizendo que esses 3 melhores agora vão pro circuito mundial de Vanguard, vão enfrentar os outros países, ou seja, a próxima temporada, que é a quarta, né, a segunda da Will Dress e a quarta de Overdress em geral, ela vai abordar toda essa questão de escala mundial, o que já começa a gerar aí ideias do que virá. Sempre lembrando que, no momento que eu tô gravando isso, a gente já teve o lançamento do jogo oficial de Vanguard, que é o The Your Days, que é basicamente adaptado em cima de Overdress. Então ele tem o Overtrigger, tem toda essa questão. E pra felicidade de quem tiver esse interesse, esse jogo ele tá oficialmente no Brasil, tanto pra Nintendo Switch como pela Steam. Inclusive ele não está caro, ele tá até que bem barato pros padrões, cerca de R$120, 130. Só que no caso da Steam, isso até eu tô falando, não é nem propaganda, porque ninguém tá me pagando. Steam, se você quiser a gente faz isso aqui, Nintendo, a gente fecha aqui um acordinho, a gente fecha um acordinho e eu faço aqui a propaganda. E não faço de coração aberto, porque realmente é uma franquia que eu gosto muito. Mas Vanguard, né, o The Your Days, Card Fight Vanguard The Your Days, ele é um game que é basicamente uma história original dentro desse universo. E tem um ponto, o jogo ele é extremamente barato, só que você tem as DLCs, e as DLCs na Steam não estão muito baratas, tá? Então assim, se você quer conhecer, tem a demo pra baixar gratuitamente, você conhecer, é só ir lá no site da Steam, eu muito provavelmente vou deixar aqui no link da descrição pra você baixar a demo, inclusive a notícia que eu coloquei lá no site, que inclusive esse podcast também está lá no meu site, no Raposo, que é o nome de todo o projeto, né, estará lá para vocês irem conferir. Mas assim, é basicamente dentro desse universo, então ajuda bastante. Se você conhecer pelo menos o básico desse universo, conhecer os cards, etc, como funciona a mecânica dentro desse universo, o jogo ele é bem legal, justamente para você jogar, conhecer um pouco melhor de uma forma de game, como que funciona, tá? Sempre lembrando que um ponto que eu tenho que falar, né? Falei do jogo aqui junto de toda a série, todo embolado como de costume, mas um ponto que é sempre bom mencionar é que essa terceira temporada, pra mim, ela mantém o nível, como eu disse, e ela ainda é um pouco superior à segunda. Pra mim, ela é um pouco superior por um simples ponto. A segunda tem pra mim o problema que eu mencionei no podcast em questão, que foi a questão da Mirei, que não é tão bem aproveitada, e aqui realmente a Mirei ela é meio que esquecida no churrasco. Ela se torna uma secundária carismática, e que em dado momento tem uma conversa importante com o Yu Yu, que é quando ele começa a mostrar pra gente esse amadurecimento dele como personagem. Mas pra melhor trabalho do plot dela, dessa questão dela ser cega e tal, acessibilidade no joguinho e tal, ela meio que morreu ali na segunda da forma que morreu. Mas essa terceira temporada ela é bem interessante. É aquilo, se você já acompanhou as 2 primeiras, mano, vai nessa sem medo. Se você ainda não viu, vê as 2 primeiras. Se quiser, tem os podcasts aqui sobre essas temporadas. Ouça eles, veja depois as temporadas. Inclusive, como eu disse, você tem caminhos para assistir essas temporadas, né, essas 3. Porque elas estão disponíveis no YouTube, estão disponíveis na Crunchyroll.
E é bem legal você poder você assistir de forma oficial. Você tem as formas oficiais. Você tem a forma oficial, que é o YouTube, e você tem a forma oficial, que é a Crunchyroll. Inclusive, caso você queira ver, tipo, eu sei inglês, eu quero ver em inglês sem legenda, tem com dublagem em inglês também, tá? Então, assim, vocês têm essas opções de assistirem. Não deixem de assistir, pelo menos pra vocês conhecerem um pouco mais dessa grande lore que é Vanguard, e conhecer um pouco mais de uma franquia que agora tá começando a ter um certo holofote aqui no Brasil. Não tão grande, mas ainda tá tendo um certo holofote, tá tendo um espacinho aí que, se tivesse tido desde quando a série aportou no Japão, em 2011, lá com a primeira temporada, talvez as coisas fossem muito diferentes. Mas como não foi, a gente pode falar pra vocês, assistam, que eu garanto que vocês vão gostar bastante, tá? Agora, pra finalizar, só relembrando vocês que não esqueçam de avaliar o podcast, né? Deem aí 5 estrelas para esse podcast lá no Spotify. Além disso, não deixem de indicar o comentando para amiguinho de vocês. Indica para 1, 2, 3, 4 pessoas. Fica a seu critério. Quantas pessoas o coração mandar? Só não deixe de indicar. Tá? Sempre lembrando que, para facilitar a vida de vocês, como dos amiguinhos, esse podcast ele está disponível nas principais plataformas. Então ele está disponível no Google Podcast, Amazon Music, Apple Music, Deezer, Spotify e diversos outros agregadores, o que facilita muito para você ouvir de você preferir. E além disso, também lembrando vocês, o Comentando, ele é um podcast semanal, a gente tem todos os segmentos, tem um episódio anterior aí que saiu um dia antes, falando um pouco melhor sobre isso, então também não deixem de ouvi-lo, tá? E sempre lembrando vocês também que aqui é um podcast onde a gente fala de Vanguard com uma frequência muito absurda, então assim, próxima temporada também teremos episódios sobre. E mais do que isso, né? Não deixem de ouvir os outros episódios. Às vezes tem alguma outra coisa que você goste mais do que anime. Putz, eu gosto mais de quadrinho, eu gosto mais disso, daquilo. Então é sempre legal. Sempre lembrando, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Não deixem de me seguir lá. Por lá vocês também podem me sugerir pauta do que vocês querem ver, etc. Até pra me ajudar a conseguir gravar coisas que fiquem mais dentro do que vocês estão esperando. Tá bom? Gente, por hora é isso. Um abraço e fomos!